Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, diretamente aí de Cuiabá, com esse cenário todo tecnológico, e para Carol, para os ouvintes também. Oi, Vera, boa noite. É isso aí, aqui é a afiliada super tecnológica. E aqui por aqui, boa tarde ainda, porque nós estamos 1 hora atrás. No horário de Cuiabá, são 5 horas, 4 minutos. No horário de Brasília, 6 horas, 4 minutos. E a gente já começa a nossa semana. Bom, são muitos os assuntos, né, Vera? Mas vamos começar falando da posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF. A Isa Staciarini tem informações ao vivo para a gente. Oi, Isa, boa noite, ou melhor, novamente. Boa noite agora, Débora. O agora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ainda faz o discurso de posse, mas já falou alguns assuntos importantes. Fez um discurso em defesa da estabilidade institucional e reforçou do direito que é do direito e da política o que é da política, indicando que vai atuar com uma postura de conter crises com o judiciário e evitar que o Supremo Tribunal Federal fique nos holofotes da política, até porque ele tem esse perfil mais discreto e técnico. Fachin frisou que o país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e a confiança entre os poderes, e que o Supremo tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Na mesma medida, e assuma a presidência com esse mesmo alento, com respeito e deferência ao dissenso e à diferença, realçando a colegialidade. Aqui venho a fim de fomentar estabilidade institucional. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Hoje é o dia de reafirmar compromissos. É mandatório respeitar as leis e as instituições. Contudo, é verdade que as pessoas precisam querer e ter razões para confiar no sistema de justiça. Submisso. Fachin frisou ainda que no Supremo, à frente da presidência, vai fazer uma gestão com austeridade, dialogando com os poderes e com a sociedade, sem exclusão nem discriminação. E frisou que vai manter o respeito pelo dissenso e pela diferença. Ele ainda fez um afago ao agora vice-presidente Alexandre de Moraes, ao dizer que Moraes merece toda a saudação e solidariedade e sempre receberá, como qualquer outro ministro do Supremo, que tem uma atuação autônoma e independente. Nesse momento, Débora, Fachin faz uma homenagem ao ex-ministro Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo em 2015, que foi a vaga ocupada por ele. Lembrando que Fachin foi indicado para essa vaga do Teori Zavascki, depois desse acidente aéreo, e foi indicação da então presidente Dilma Rousseff. A ministra Carmen Lúcia fez um discurso em defesa da democracia e ressaltou o perfil íntegro de Fachin. Ela disse ainda que a democracia brasileira foi ultrajada por antidemocratas. Mais de 10 anos de convivência e aprendizado. Os juízes dessa casa têm ciência das específicas tribulações de nosso tempo, que impõem ininterrupta vigilância dos valores e princípios da democracia, tão duramente conquistada no Brasil e recentemente novamente agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipêndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente. A ditadura é o pecado mortal da política. Nela se extinguem as liberdades, violentam-se as instituições, introduz-se o medo e define-se o preço vil da covardia nas mentes e nos comportamentos, esvaziando-se a cidadania de seus ideais de igualdade e justiça para todas as pessoas. O ministro Edson Fachin é reconhecido por muitos títulos, todos a espelhá-lo, grande como jurista que é, como professor, como magistrado, neste Supremo Tribunal Federal desde 2015.
Reconheço-o especialmente como um homem bom, em momentos de tantas desavenças e desditas. A bondade humana de ter destaque por ser valor que se estende além de qualquer cargo, função ou empenho. O ser humano bom converte-se em ótimo juiz, porque o juiz há de estar com o outro que o procura, com a largueza que a bondade humana permite. Já o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, destacou a atuação de Fachin ao longo desses 10 anos e falou de um perfil sóbrio, com elegância, inclusive, de escutar e respeitar o dissenso. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. A Isa trouxe uns trechos de entrevistas, né, gravadas, mas a gente estava ouvindo aí ao fundo a fala do ministro Edson Fachin, que discursa nesse momento. Acho que a Isa pode voltar depois com mais detalhes, né, Vera? Tem muita coisa que dá para a gente analisar nesses primeiros trechos da fala do ministro que Isa nos trouxe. Você quer começar por qual? Olha, Débora, eu acho que a tônica do discurso dele é essa da estabilidade institucional, né? Da estabilidade entre os três poderes. E ele fala da necessidade de, mais ou menos, de tirar o Supremo dos holofotes, tirar do protagonismo, ao dizer que há o direito o que é do direito e a política o que é da política. Fica subjacente, aí fica implícita uma crítica, né? Se ele acha que tem de ser assim, é porque, de alguma forma, no entendimento dele, até aqui, o Supremo não está se portando dessa maneira. E é algo complexo, porque todas as posturas adotadas pelo Supremo nesse período tiveram o apoio do ministro Edson Fachin. Ele votou a favor, por exemplo, de todas as iniciativas relacionadas aos processos do 8 de janeiro, e nas oportunidades em que ele teve de votar, por exemplo, pela regularidade dos inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, ele o fez, né? Ele achou que sim, ele acho que, inclusive, relatou esse processo, estabeleceu ali algumas regras para que aqueles inquéritos fossem considerados. O primeiro dos inquéritos, o inquérito que antes era das fake news, depois virou das milícias digitais, fosse considerado válido, e ele está aberto até hoje, desde 2019. Então, a gente precisaria entender melhor no que ele acha que o Supremo precisa recolher os flaps, no que o Supremo precisa dar um passo atrás para atingir esse estágio que ele defende de um certo recolhimento institucional. Então, eu acho que muita gente que tem o Supremo na mira vai usar a fala do ministro como uma espécie de endosso, como se ele estivesse endossando críticas que são feitas, inclusive, por detratores da corte à condução da própria corte. Então, acho que pode haver aí um curto-circuito de entendimento do que ele está querendo dizer quando ele fala da política o que é da política e do direito o que é do direito. Até porque, às vezes em que o Supremo entra em bolas divididas da política, a grande maioria, quase 100%, às vezes ele é provocado pela própria política, pela parte derrotada da política, a se manifestar pela constitucionalidade, pela legalidade dessa ou daquela iniciativa. Então, eu vejo com uma certa perplexidade a fala do ministro, e eu acho que ela pode causar alguns ruídos de compreensão. Acho que não vai ser fácil evitar esse protagonismo, né, Vera? Até o ministro Barroso, no Roda Viva, respondeu uma pergunta sua sobre isso. Ele fala que a Constituição brasileira trata de muitos temas e que o judiciário é provocado a decidir, inclusive no vácuo legislativo, né? Quando o Congresso não se manifesta, o Supremo, às vezes, fica esperando, mas em algum momento ele tem que decidir. Então, não é fácil essa missão de reduzir o protagonismo da Suprema Corte, né? Tem essa questão que é estrutural, né, Carol? O fato da Constituição Cidadã ter realmente colocado para dentro dela muitos dos temas, até numa atitude ali compreensível depois de um período ditatorial. Então, você quer garantir todos os direitos em todas as esferas das relações humanas, e você traz isso para dentro da Constituição, e isso permitiu essa judicialização enorme, que é um dos braços
do enorme protagonismo do Supremo, mas tem pelo menos outros 2 aspectos que levam a isso. O fato do STF ser uma corte penal para quem tem foro privilegiado, e isso leva uma outra gama de assuntos lá para dentro e outro foco de tensão com os outros poderes, agora muito com o Legislativo, mas já foi muito com o Executivo também. E um terceiro, que foi a necessidade do STF, no curso do governo Bolsonaro, entrar num outro vácuo, o vácuo de atuação do Ministério Público. O Ministério Público é aquele que é defensor da sociedade. Ele tende a agir para defender a sociedade. E no curso da pandemia, no curso de uma série de ameaças ao meio ambiente e depois de ameaças ao processo eleitoral e à democracia, o Ministério Público foi silente na gestão do Augusto Aras. Ele foi um não personagem. Então, o Supremo muitas vezes teve de suprir essas lacunas agindo em defesa dessas prerrogativas que estão na Constituição. Todos esses são direitos assegurados pela própria Constituição. E nessa atuação ali, digamos, emergencial, surgiram muitos dos focos de tensão com o governo Bolsonaro. E muitas dessas investigações e dos processos que foram gerados por ela seguem abertos, seguem em curso. Então, não é para já a redução desse protagonismo. Só agora tem o processo da trama golpista, que só julgou um núcleo, e mesmo assim ainda não tem um acórdão, ainda cabe recurso, uma série de discussões, tem muitos outros núcleos a serem julgados, tem um novo processo que vai ser aberto, provavelmente, para investigar, para punir eventual coação no curso dessa ação da trama golpista, que é aquele no qual está o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, ainda tem muito protagonismo pela frente. E esse inquérito das fake news segue aberto, sem muita perspectiva de ser concluído. Porque ele é visto lá dentro por muita gente como uma espécie de salvaguarda aos próprios ministros. Então, eu já vi muitos ministros assumirem a presidência do Supremo exatamente com esse discurso de que tem que deixar um certo protagonismo, e eu não tenho visto isso acontecer nos últimos anos. Gente, vamos falar de outro assunto importante, que é a expectativa desse encontro aí do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump. Por enquanto, não tem nada certo, mas o Lula deu a entender que poderia ser um encontro presencial, porque ele disse que, inclusive, vai levar a Janja, né, Igor Cardim? Conta pra gente. Pois é, Carol. O presidente Lula disse que pretende levar a primeira-dama Janja ao encontro com Trump, que ainda não tem data definida, né? A fala foi feita durante a abertura da Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, o colegiado que foi extinto há quase 10 anos e retomado agora. O presidente fez vários afagos às mulheres e disse que Janja é a mulher mais bem casada do planeta Terra. Ao dizer que vai levá-la ao encontro com o norte-americano, Janja riu e fez um sinal negativo com as mãos. No ano passado, Janja gerou um mal-estar no cenário internacional ao xingar Elon Musk em uma reunião do G20 que contou com a presença de vários chefes de Estado. Neste ano, foi criticado internamente por falar dos efeitos negativos do TikTok em um jantar com o presidente chinês Xi Jinping. Nesta segunda, Lula disse que quer que Trump a conheça. Eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de presente, a mulher mais bem casada do planeta Terra. E quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. No evento, Lula ouviu várias cobranças de mulheres, como a ampliação ao direito do aborto e a nomeação de uma mulher ao Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, Jorge Messias, atual advogado-geral da União, é apontado como favorito de Lula para suceder Luiz Roberto Barroso, caso o ministro deixe a corte antes do prazo. Carol. Obrigada, Igor. O Lula está brincando sobre esse encontro com o Trump, mas é uma reunião que não tem espaço para improviso, né? É muito importante esse encontro e é muito importante para o governo que dê tudo certo, né? Achei totalmente fora do tom e despropositada essa fala do presidente. Ela vai na exata contramão de tudo aquilo que a gente vinha falando aqui na semana passada, que eu cheguei a escrever na minha coluna sobre a necessidade de se aproveitar essa oportunidade, caso ela se concretize, né? Ainda não tem nem data marcada para esse encontro, para essa reunião, o que quer que seja.
e deixar que os profissionais cuidem dessa pauta, que é uma pauta crucial para a economia brasileira, que pode reverter, se não o tarifaço como um todo, pelo menos levar a que sejam determinadas novas exceções àquela lista. Portanto, não tem que ser tratada nesse tom de galhofa, de brincadeira. De novo, o presidente leva o seu relacionamento pessoal para o plano político de uma maneira enviesada. A primeira-dama é bem casada ou ele é bem casado? Isso interessa de que forma para a população do país, para temas de relações internacionais, para esse assunto que é seríssimo da relação com os Estados Unidos. De nenhuma forma, não interessa. A primeira-dama pode ir ao encontro como esse? Não, não é um encontro em que as primeiras damas devam estar presentes. Ela pode estar presente em ocasiões como a Assembleia Geral da ONU? Sim, ela estava lá. A primeira-dama dos Estados Unidos também estava lá, estavam outras. Então, tem que saber separar melhor essas questões. E já houve ruídos em eventos anteriores por não se deixar que a diplomacia dite os ritos. Os ritos podem parecer ultrapassados, podem parecer caretas, podem parecer isso ou aquilo, mas eles são importantes em relações internacionais em que se tem pouco tempo, se tem uma agenda importante, se tem diferenças culturais, ideológicas ou o que quer que seja entre os países que estão envolvidos. Então, o presidente deveria ter deixado essa retórica doméstica de fora de uma discussão que se abriu de uma forma bastante inesperada e que deve ser aproveitada da melhor forma possível pelo Brasil. Essas outras agendas levadas pelas participantes do evento em que o presidente falou, essas sim são agendas que interessam às mulheres. A discussão sobre temas de fundo da pauta feminista, como a maior representatividade em órgãos como o Supremo Tribunal Federal, essa de fato é uma pauta que um presidente da República deve tratar com respeito e com consideração quando pensa em aumentar a representatividade feminina num governo. E, nesse caso, o presidente tem passado batido pela reivindicação, por exemplo, de mais mulheres no Supremo Tribunal Federal. Ele reduziu a participação de mulheres de 2 para 1, ou seja, uma infinitesimal participação numa corte dominada por homens, e podemos chegar a manter isso, caso realmente o ministro Barroso se aposente antes, porque não tem nenhuma mulher citada entre as favoritas. Então, o presidente deveria se preocupar mais com essas questões que, de fato, importam às mulheres e menos com essas questiúnculas domésticas que nem fazem uma menção de louvor à primeira-dama, pelo contrário, não tem nada ali que enalteça o papel da primeira-dama nessa conversinha e também não ajuda na conversa com o presidente Donald Trump. E quem falou também, Vera, sobre a expectativa desse encontro entre Lula e Trump foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, entre outros assuntos, numa entrevista concedida hoje ao Jornal da CBN. O Cláuson Dutra, em São Paulo, traz os principais destaques. Oi, Cláuson, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você, Vera, Carol, para todos. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou ao Jornal da CBN que está otimista com o encontro entre Lula e Donald Trump. A reunião foi anunciada pelo líder americano durante discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, mas os detalhes, como local e data, ainda não foram definidos. Alckmin destacou que a abertura do diálogo já vinha sendo sinalizada com decisões do governo dos Estados Unidos antes mesmo do evento nas Nações Unidas. Há 15 dias atrás, teve uma ordem executiva do governo americano e colocou tarifa zero para celulose, para ferro-níquel. E como nós exportamos muita celulose, isso equivale a 1,7 bilhão de dólares. Com esse bom encontro, como disse o presidente Trump, que deu uma química entre ele e o presidente Lula, eu acho que nós teremos novos passos. Geraldo Alckmin também demonstrou confiança com a aprovação do projeto que trata da isenção do imposto de renda na quarta-feira. Segundo ele, as discussões sobre anistia não devem interferir na análise da proposta. Espero que não, porque não há relação entre um projeto que já está lá há quase um ano,
que faz justiça tributária, que não causa déficit, que é positivo, com problema de anistia, que é outro setor. O ministro ainda cobrou do Banco Central uma redução na taxa Selic, que atualmente está em 15% ao ano. Volto com vocês. Obrigada, Clauson Dutra, pelas informações em São Paulo. Bem, Vera, sobre a expectativa do encontro, né, e essa tentativa de diminuir as tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin, sim, vem trabalhando nos bastidores junto com o corpo diplomático para tentar reverter esse quadro ou iniciar negociações, claro, com o apoio de empresários, que a gente pode chamar de uma paradiplomacia, mas, de qualquer forma, não deixou de trabalhar nos bastidores, né? Sim, uma atuação elogiada por todos, a do Alckmin, bastante pé no chão, muito discreta, como convém numa situação tão complexa e delicada como essa. A presença dele, sim, é fundamental nessas negociações, porque ele está inteirado de todas as dificuldades, do que houve ali de obstáculos para se avançar, do que foi preciso, inclusive um atalho com o setor privado para conseguir chegar a sensibilizar o governo dos Estados Unidos para a necessidade de conversar com o Brasil. Então, a necessidade do Alckmin estar presente é total. Essa fala dele sobre juros me chamou a atenção. Nunca tinha ouvido falar de alguém propondo uma mudança no cálculo da taxa nessas bases, pelo menos não assim como uma proposta com começo, meio e fim, vinda de alguém do governo. Pode ser que ele esteja vocalizando algo que vai crescer nas próximas semanas, tenha feito isso na entrevista para a gente aqui na CBN, então é bom ficar de olho, achei relevante. É isso, a entrevista completa com o vice-presidente Geraldo Alckmin você consegue acessar no site da CBN. A gente faz um intervalo, na sequência tem Repórter CBN e voltamos com mais Viva Voz. Viva Voz, de volta. E a gente traz mais informações em Brasília. A Samantha Klein traz aqui sobre as articulações em torno do projeto da anistia / dosimetria. Oi, Samantha, boa noite. Oi, muito boa noite, Débora. O deputado Paulinho da Força, relator do projeto de anistia, segue nessa negociação com as bancadas aqui na Câmara dos Deputados. Ele, inclusive, já está em Brasília e tem encontros amanhã com PSD, PCdoB, além de centrais sindicais. Uma das maiores bancadas da casa, o PSD, o que deve fazer? Liberar a bancada em relação à anistia ou ao PL da dosimetria, e quem votar pelo projeto de redução aí de penas deverá se posicionar, inclusive, por um acordo para que o projeto passe no Senado. As bancadas do Centrão estão cobrando que haja um acordo entre o presidente Hugo Mota, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, para evitar aquele desgaste que ocorreu com a derrota relacionada à PEC da blindagem. Entre os governistas, no entanto, a ideia é buscar derrotar o texto. O vice-líder do governo, Alencar Santana, disse que o projeto já foi derrotado. Morreu porque não tem acordo, né? Primeiro que anistia menor ou maior é anistia. E o Brasil não pode pactuar com a impunidade. O recado que as pessoas deram em relação à PEC da blindagem ou à PEC da bandidagem é o sentimento de impunidade e de proteção. Não dá para anistia a gente aprovar uma matéria que justamente também passa esse recado de impunidade. Quer dizer, os coronéis não podem ser presos, mas as pessoas lá na ponta podem ser presos. Então não tem sentido. Bom, esse foi o Alencar Santana, governista, ele que é vice-líder do governo aqui na Câmara. Eu acabei de conversar com o Wildo Rocha, que é um vice-líder do MDB, e ele veio com uma outra ideia e vai na linha daquilo que a Câmara está demonstrando: desconfiança com os senadores, um mal-estar muito grande. Até conversei com uma pessoa ligada a Paulinho do Solidariedade, Paulinho da Força, perdão, ele que é, então, presidente do Solidariedade também, que se vê o seguinte: há um grande desconforto entre os deputados e os senadores por conta da derrota acachapante da PEC da blindagem, essa conta que ficou todinha aqui para a Câmara. E aí falei com o Wildo Rocha, vice-líder do MDB, ele disse que está trabalhando para que a matéria comece pelo Senado, ou seja, ainda que o relator apresente as suas propostas, dificilmente Paulinho da Força vai querer não ter essa paternidade.
porém, essa é a ideia dele. Separei aí um trechinho do Hildo também. Porque deixar o Senado lacrar de novo em cima da gente, qualquer que seja o texto, vai ter a metade apoiando, da população a metade não apoiando. Aí o que a gente vai fazer, vai aprovar alguma coisa para o Senado lacrar a gente de novo? Então melhor eles iniciarem lá. O PL, que é o partido mais interessado, os republicanos são os partidos que têm a maioria lá no Senado. Por que eles não começam lá? E, por outro lado, ainda Vera, Débora e Carol, o PL também está dividido, ainda que no ON diga que a bancada é totalmente contrária, uma parte do PL aceitaria uma anistia que reduzisse as penas, aí as penas, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a ala mais radical refuta de toda forma um PL da dosimetria. Vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Bem, depois da PEC da blindagem, o Senado ficou empoderado, né, Vera? E a Câmara tá com medo disso. A gente vê aí o governo dizendo que não vai passar, que vai derrubar, tem força para isso. E também não dá para dizer que não está com medo do projeto da anistia barrar a discussão do PL da isenção do imposto de renda. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que não acredita que isso vai acontecer. O ministro Fernando Haddad falou sobre isso também, diz que é loucura. Se isso acontecer, mas essa história está pairando. Quem é que vai dar o tom para esse projeto, para o que vai acontecer? Quem tem que dar o rumo do que vai acontecer na Câmara nessa semana é o presidente da Câmara, né? O presidente Hugo Motta. Ele veio de semanas de muito desgaste, em que ele bancou sozinho a pauta lá da ideia da blindagem, que chegou no Senado e foi rapidamente derrotada na CCJ e depois mandada para o arquivo pelo presidente Davi Alcolumbre. Isso foi uma derrota tremenda para o Hugo Motta, e ele demonstrava no fim da semana passada ter assimilado esse golpe e ter entendido que ele precisava de uma agenda que mostrasse que a Câmara não está voltada só para os interesses dos políticos, que é o que esse projeto da dosimetria se representa. Mais um projeto que é de interesse único e exclusivo da classe política, dos dirigentes partidários ali, dos dirigentes, inclusive de ex-ministros, de generais e almirantes das Forças Armadas que estão incluídos nessa ação. Está na hora de deixar isso de lado e votar projetos que são de interesse da maioria da população. Então, estava se esperando aí uma super terça com muitas votações. O Senado vai concluir a discussão de uma das regulamentações da reforma tributária do consumo e esse projeto do imposto de renda que abre a discussão de uma reforma tributária sobre a renda. Então, ele vem até como uma continuidade da própria reforma tributária. Ele é um projeto muito importante, ele precisa ser votado com atenção, com cuidado, olhando as minúcias, porque sem uma contrapartida muito bem discutida e que seja muito bem calculada, ele não para em pé, ele pode significar um rombo no orçamento, ele pode significar queda na arrecadação sem uma receita que faça frente a ela. Então, não dá para discutir isso com uma perturbação desse projeto da dosimetria no ar o tempo inteiro. Então, cabe ao presidente da Câmara dizer, olha, chega, agora a gente vai discutir esse outro projeto, depois retomamos um projeto sobre o qual não tem consenso algum, nem governo é a favor e nem a oposição bolsonarista é a favor. Então, é um projeto que claramente não está pronto para ser votado. Coloque-se na frente um outro que atende a muito mais gente e que está relativamente pronto para ser votado e discutido. E aí, no final das contas, essa discussão toda só serviu para trazer de volta à baila alguns nomes que estavam aí meio submersos na política, né? Tipo Aécio Neves, o próprio ex-presidente Michel Temer, ex-deputado João Paulo Cunha, que participaram ainda. Não deu para entender ainda muito bem em que contexto dessa negociação, né? Essa ideia de chamar ex-presidentes da Câmara, né, como se fossem sábios ali, que vão ajudar a encontrar um caminho. A gente vai ter um bom termômetro de em que pé está essa situação, meninas, amanhã, porque o Arthur Lira, que é o relator do projeto do IR, vai participar de um almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a frente mais bem estruturada, mais
organizada que tem dentro da Câmara e faz esses almoços regularmente. E ali a gente vai sentir qual é o clima e qual é a disposição para votar essa matéria. Se nesse almoço a Arthur Lira reafirmar que é para votar na quarta, que é quando está marcado, e que essa é a prioridade, é porque ele já alinhou isso com o Hugo Mota e eles vão tentar fazer passar o rolo compressor e, portanto, segurar esse projeto da anistia / dosimetria. Muito bem, a gente faz mais um intervalo e na volta tem Eduardo Graça. São 6h47, está de volta ao Viva Voz e já está conosco, conectado, Eduardo Graça, nosso colunista das segundas-feiras. Boa noite para você, Edu. Boa noite, Vera, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes, boa, não sei se tarde ou noite, Débora. Agora já é quase noite, ainda boa, tarde. quase noite, Débora. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Edu, a gente teve aí na semana passada um anúncio por parte do Donald Trump de que estaria mais próximo um acordo para pôr fim à guerra em Gaza, né? A guerra entre Israel e o Hamas. E hoje ele e o Benjamin Netanyahu anunciaram um plano para a paz em Gaza que tem 18 pontos. Eu queria ouvir de você qual é a importância desse novo passo aí de negociação e se ele tem chance real de prosperar. Primeiro, por ser cumprido por Israel e segundo, de ser aceito pelo Hamas e pelos palestinos. Pois é, bom, não há nada mais importante do que se tentar impedir que o horror continue em Gaza, né? Mas hoje, eu não sei vocês, mas para mim foi impossível não lembrar do encontro que o Trump teve no Alasca mês passado com o presidente russo Vladimir Putin para discutir a paz na Ucrânia. Assim, era de novo o Trump oferecendo um punhado de hipérboles, a melhor delas hoje foi: esse é um dos melhores dias da civilização, ao lado de um outro líder isolado no tabuleiro global e sem qualquer avanço real, por enquanto, no teatro de guerra, né? A gente viu no caso da Ucrânia nesse fim de semana, a Rússia fez um dos ataques mais longos desde o início da guerra, foram 12 horas seguidas com bombardeios, mísseis e drones. No caso de Gaza, esse novo plano parece, para mim, ser mais um ultimato ao Hamas do que uma janela para algum tipo de negociação. E também me parece que é o Trump clássico, ou seja, você pode até pensar que houve um avanço em relação àquelas insanidades que ele havia dito antes, como a expulsão dos palestinos do enclave, né? Lembra que eles seriam realocados ali na Jordânia e no Egito, que sequer tinham sido consultados e não têm o menor interesse em abrigar mais refugiados. Tinha aquele plano dele de fazer um resort à beira-mar, meio Las Vegas, um péssimo gosto na área hoje destruída. E hoje ele avisou que se o Hamas não concordar com todos os pontos, ele vai dar total apoio a Israel para, nas palavras do Netanyahu, terminar o serviço no enclave. E entre os pontos desse novo plano, Vera, que segundo o qual o Hamas não foi informado, estão a entrega de todos os reféns nas próximas 72 horas, o que é um avanço, mas também uma administração provisória em Gaza tocada por tecnocratas palestinos, sem ligação nem com a Autoridade Nacional Palestina, nem com o Hamas, e uma reconstrução do enclave tocada, em última instância, pelo Trump, embora ele tenha frisado que vai fazer isso a contragosto, pois, abre aspas, sou muito ocupado, fecha aspas. E, Edu, a gente teve na semana passada mais de 140 países, incluindo aliados dos Estados Unidos, reconhecendo o Estado palestino, mas no discurso que fez na Assembleia Geral da ONU, Netanyahu disse que não vai haver Estado palestino no Oriente Médio, que não tem a menor condição de que isso aconteça. Isso não dificultaria a possibilidade da aceitação desse plano? Dificultaria sim, Débora. E, aliás, nem aparece isso no plano, né? É muito difícil imaginar, não só o Hamas, mas mesmo a Autoridade Nacional Palestina, concordar com os termos unilaterais dessa proposta sem o compromisso de reconhecimento do Estado palestino no futuro próximo. E assim, é bom a gente lembrar que a extrema-direita israelense, que faz parte do governo Netanyahu, já reagiu condenando a proposta. Eles avaliaram que ela não é dura o suficiente porque não prevê
a anexação, como eles querem, da faixa de Gaza por Israel e também prevê a liberação em troca pelos reféns israelenses de centenas de palestinos presos, inclusive os condenados à morte por terem matado cidadãos israelenses. Agora, tem aí um aceno nesse plano aos militantes do Hamas e de outras milícias que concordarem em entregar as armas, e assim seriam anistiados e seguiriam vivendo no enclave. Agora, o problema é que não ficou claro qual é o futuro imediato dessa Gaza desenhada aí pelos Estados Unidos e por Israel. Eles traçaram um enclave nesse plano comandado provisoriamente, de novo, por tecnocratas palestinos e com apoio americano. Parece que a gente voltou no tempo, que a gente está na era colonial. O Edu, e no cenário interno, o Trump também está comprando briga com prefeitos e governadores democratas, né, mobilizando soldados para cidades americanas, como fez agora com Portland, que é a cidade mais populosa do Oregon, apesar dos protestos de prefeitos e governadores que têm, inclusive, entrado na justiça contra ele, contra essa mobilização de forças federais. Qual é a aposta política do Trump nessa militarização do policiamento de grandes cidades americanas? Hoje ele confirmou o envio, né, de 200 soldados da Guarda Nacional para Portland, que não é só um bastião do Partido Democrata, mas da esquerda do Partido Democrata. E a justificativa, assim como ele fez em Los Angeles, é a de que terroristas domésticos estão impedindo os agentes de imigração de prender imigrantes sem documentação correta na cidade, protestando na frente dos escritórios do ICE, né, que é a sigla ali em inglês para essa polícia de imigração criada aí pelo governo Trump. Em Portland, o prefeito e a governadora do Oregon, de fato, entraram na justiça, que foi o que a Califórnia fez e depois de alguns meses venceu o Trump. Mas a tática do Trump, mesmo com essa derrota na justiça, é porque ele está de olho nas eleições de meio de mandato no ano que vem. Nessas eleições estão em jogo a maioria no Congresso e vários governos estaduais. O jogo dele, a tática dele, é de se apresentar como candidato da lei e da ordem e convencer os eleitores, a opinião pública, de que não são os agentes de imigração do ICE os atores violentos nesse momento super delicado da democracia americana, mais à esquerda. Ele também busca fazer um paralelo dessas ações anti-ICE que a gente está vendo em várias cidades, Chicago nesse fim de semana, com o Black Lives Matter, que é o movimento Vidas Negras Importam, né, que se formou durante o primeiro mandato dele em reação ao abuso da polícia contra cidadãos negros. Naquela época, vocês vão se lembrar, várias cidades com um eleitorado mais à esquerda, inclusive Portland, viveram dias assim seguidos de convulsão, com manifestantes e policiais se enfrentando nas ruas. Ano passado, quando eu estava cobrindo as eleições presidenciais, eu conversei com várias pessoas que me contaram que passaram a militar no trumpismo após o que eles percebiam ser um desafio à ordem pública pela esquerda nessas cidades durante o Black Lives Matter. É esse o público que o Trump está mirando agora, de novo, para garantir que eles saiam de casa no que vem, para apoiar os candidatos dele ao Senado, à Câmara, aos governos estaduais, na, abre aspas, defesa da lei e da ordem, fecha aspas. Muitos desses caras, aliás, desses eleitores, viam na candidata democrata à Casa Branca no ano passado, a ex-vice-presidente Kamala Harris, até por ela ser negra, uma representação desse caos que agora é novamente vendido pelo Trump de olho nas eleições do ano que vem. Não é fácil. Obrigada, Edu, por hoje. Até segunda-feira que vem. O Edu volta sempre nesse horário, no nosso terceiro bloco aqui do Viva Voz. Até lá, Edu. Boa noite, até segunda. Tchau, Edu. Tchau, Edu. E antes da gente encerrar, dá tempo de um último assunto. A Isis Tassarini está de volta com mais informações sobre a visita que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Isa. Débora, pois é, com uma direita aí dividida e fragmentada, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que vai ser candidato à reeleição para o governo do estado. A decisão, né, ocorre depois dessa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje à tarde. Lembrando que Tarcísio não tem o apoio da família Bolsonaro para uma candidatura presidencial, mas tem a bênção do ex-presidente de concorrer por São Paulo. Portanto, esse movimento vai na linha de não perder o apoio à reeleição do que se aventurar em uma candidatura sem a chancela da direita
bolsonarista. A conversa com o Bolsonaro também girou em torno de começar a pensar em uma chapa do PL com outros partidos para a disputa ao Senado por São Paulo. Isso porque, com o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o ex-presidente já articula a possibilidade de outros nomes para a disputa ao Senado. Depois que se encontrou com Bolsonaro, Tarcísio disse que eles são amigos em momentos bons e ruins, frisou que o ex-presidente está passando por um momento difícil e disse ser muito triste vê-lo assim. Tarcísio disse que Bolsonaro pode sempre contar com ele como um amigo, independentemente de qualquer coisa, e ainda defendeu a anistia e disse que a redução de penas não satisfaz Bolsonaro. Que é um caminho de pacificação. Acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda a depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenável. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é privilegiar, eventualmente, uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida. Não há uma convergência nesse tema. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião eu acredito que o caminho para a pacificação é da anistia. Tarcísio deu entrevista ao lado dos filhos do ex-presidente, como o senador Flávio Bolsonaro, que fez um gesto de afago a ele ao dizer que a direita e o centro-direita estão juntos em 2026. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. Bom, o governador adotando aí um tom mais ameno, né, do que pelo menos o que nós vimos nos últimos atos, nessa fase de reeleição, né? Sou candidato à reeleição. Ele viu que ia ser alvejado pela própria direita bolsonarista, caso continuasse dando mostras de que estava buscando o aval agora do Bolsonaro para ser candidato à presidência. Então ele se recolheu, deu alguns passos atrás. Com isso, vai esperar que o campo se defina melhor, que o próprio Bolsonaro diga o que pretende fazer. Quando o Flávio Bolsonaro diz o centro-direita e a direita vão estar juntos, ele tenta também demover o irmão e dessa ideia de ser candidato. Ele vê que não tem nenhum propósito numa candidatura do Eduardo Bolsonaro, que ela não vai nem conseguir se viabilizar pelo fato dele estar sendo investigado também. Portanto, os dois estão tentando pacificar esse campo da direita que estava bastante dividido depois do fracasso da PEC da anistia, do recuo na questão da PEC da blindagem, do recuo no projeto de anistia. Estão tentando dar um restart aí nessa relação e partir para a defesa do projeto de anistia ainda. Isso é aquele tributo que o Tarcísio fica pagando indefinidamente para ficar bem com a família Bolsonaro, defender um projeto que a gente sabe que, se cair hoje no Supremo, vai ser considerado inconstitucional, que, para ter sucesso, dependeria de uma mudança do presidente, para também que houvesse uma mudança, talvez, de disposição do Supremo Tribunal Federal em relação a esse assunto. Então, a gente fica meio andando em círculos. Uma hora está mais moderado, uma hora está mais calmo. Mas tudo isso se deve à falta de definição no campo bolsonarista em relação a quem vai ser o candidato. Mais simbólico ele não ter ido à posse do Fachin no Supremo e ter ido visitar o Bolsonaro, né? Exato, já estava pedida, né? Essa visita já tinha sido autorizada, mas sim, ele está de novo ali mostrando: sou leal, sou fiel, que é aquilo que o bolsonarismo exige, provas quase diárias, né? Mais do que prova de vida do INSS. Vera, amanhã tem mais Viva Voz, então. Beijo, até. Beijo, até. Um ótimo jornal para vocês. Beijo, Vera.